Olá, cá estamos gravando mais um vídeo do nosso canal Guia dos Perplexos. A série é Alquimia, o B 2, já que o vídeo anterior gravado era o B 1.6, o último que falava sobre as energias telúricas, portanto, a condução das energias através dos nossos pés até chegar à nossa glândula hipófise ou pituitária. Mas ainda falaremos sobre isso. Esse processo não vai deixar de existir. Nós vamos falar dele. Só que agora vamos falar sobre a corrente cósmica, erroneamente assim denominada, nós chamaremos de corrente celeste. Bem, vou ter de tomar um tempinho de vocês. Peço um pouco de paciência para dizer a vocês que neste livro maravilhoso Mitologia, primeiro volume, Abril Cultural, Vita et Vita, em 3 volumes. Neste, especificamente neste primeiro, nós temos aqui, primeiro capítulo, Divindades Primordiais, o Universo em Criação. Vou ler para vocês só um pedacinho, tá? Pedacinho mesmo. Aqui, no caos, a origem de todas as coisas. No princípio era o caos, conta o poeta Hesíodo. Era o espaço aberto, a pura extensão ilimitada, um abismo sem fundo. De repente, surgiu a primeira realidade sólida, Gaia, a Terra, Ogeia. Ela deu ao caos um sentido, limitou, instalou nele o chão, o palco da maravilha e da vida, da miséria e da morte. A seguir veio a noite, a treva profunda, e abaixo da terra formou-se o Érebo, morada das sombras. Restava ainda um vazio sobre Gaia. Para preenchê-lo, ela criou um ser igual a si mesma, capaz de cobri-la por inteira, criou sozinha Urano, o céu estelar. A ilustração é esta. Contra esta afirmação de Hesíodo, nós temos aqui Bíblia Sagrada. De repente surgiu, coisa nenhuma. Aqui, Gênesis, Bíblia Sagrada, capítulo 1, a origem do homem e da humanidade, diz, a palavra inicial é a mesma. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era informe e vazia. Trevas cobriam o abismo e o vento de Deus soprava sobre as águas. Deus disse, faça-se luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia, as trevas chamou noite. Fez-se tarde e manhã, primeiro dia da criação. Qual dos dois livros estarão certos? De repente, apareceu, houve. No princípio era o caos, ali diz, no princípio era Deus. Como o nosso queridíssimo rabino, na nossa Torá hebraica, Meir Methila Malamed, diz, Reshit,
O princípio é a mente de Deus. Como o judeu não tem palavras abstratas, ele não tem filosofia, tem pura teologia, se bem que o princípio teológico, filosófico fundamental está na revelação da sarça no Horebe a Moisés. O ser é, Eié, Asher, Eié. Então, esse é o princípio da filosofia, está num compêndio de teologia, numa história teológica, mas deixemos isso para lá por enquanto, não é o que importa. A questão agora é, toda essa maravilha, que nós temos um céu num dia tempestuoso, numa noite tempestuosa, linda, maravilhosa, aqui nós temos o sol visto no esgazear da tarde se pondo. Quem? Como? Qual a origem? Bem, um cientista laureado que morreu recentemente todo tortinho numa cadeira lá, chamado Stephen Hawking, começou a sua tese que disse que tudo começou com uma anã branca, preta, verde, azul, amarelo, ou não importa, mas supõe uma cabeça de um alfinete, um corpo minúsculo como a cabeça de um alfinete, no qual estaria contido tudo. E esse corpo que ali estava, em determinado momento, ele explodiu no que ele chamou o Big Bang. Nós temos a tendência de achar que foi BUM! Não. A minha televisão ainda é antiga e quando eu ligo ela, segundo a Graham Bell Company, Graham Bell Telephone Company, que foi quem descobriu, tentando fazer um reparo lá em uma determinada rede de telefones, porque os pombos faziam cocô e a telefonia funcionava mal, descobriu que aquele chiado da televisão, quando você liga no HF, faz-se um chuviscado e um chiado que ele chama de o eco do Big Bang. Então, Big Bang não foi um BUM, foi um chiado. E uma poeira, que a televisão, a tela da minha televisão ainda mostra, na de vocês, tela plana, não tem isso. Ah, meu Deus do céu, quando não tiver, como é que eu vou poder provar a alguém como é que foi o Big Bang, mostrando ali no meu UHF, como é que está aquilo que o cientista do Graham Bell Telephone Company dizem que foi, que aquilo que eu estou vendo ali é o eco no espaço do que Hawkins chamou de Big Bang, que produziu as maravilhas que nós contemplamos no céu, que segundo Hesíodo foi criado do nada, apareceu. No princípio era o caos. Conta o poeta Hesíodo, espaço aberto, por extensão ilimitado, abismo sem fundo. De repente surgiu a primeira realidade sólida, Gaia. De repente, não. A Bíblia diz, e Deus disse, faça-se. E foi feito. Qual das duas é verdadeira? A hipótese de Hesíodo, a criação a partir do nada, de uma inteligência no universo que age, como os monistas ou os panteístas dizem, ou existe uma mão por trás dessa imensa realidade que, como grande arquiteto, com os artefatos de um construtor, criou o céu, as estrelas, a lua, a terra e os planetas. A discussão é acirrada. A discussão é acirrada.
Em todo caso, em um determinado dia do ano de 1968, vindo do Collège de France, que dirige o setor de bioquímica celular, Jacques Monod desenvolveu um trabalho de 25 anos para provar que a evolução é um fato. Ou seja, a hipótese evolucionista era verdadeira. Isso que ele queria provar. 25 anos de pesquisas para provar que essa cadeia do chimpanzé até o Homo sapiens, ele levou 25 anos, não foram perdidos. A partir do procônsul, Dryopithecus, Australopithecus, Pithecanthropus erectus e Homem de Java, Neandertal e finalmente chegamos ao Sapiens. 25 longos anos. Então, neste instituto, onde ele fez a maior parte das experiências de laboratório dele, Collège de France, no setor de bioquímica celular, Jacques Monod, daqui o fato dele, em 1965 foi chamado pelo mestre de cerimônias da Real Academia da Suécia para receber o Prêmio Nobel de Medicina, graças ao trabalho realizado por ele na tentativa de provar que a evolução é um fato. Bem, surpreendendo a todos, ele fez um discurso curioso que está nesse livro, O Acaso e a Necessidade, e que eu vou ler somente o finalzinho. A pedra angular do método científico é o postulado da objetividade da natureza, isto é, recusa sistemática, obrigatória a todo cientista, em considerar qualquer interpretação como capaz de conduzir a um conhecimento verdadeiro, se for dada em termos de causas finais, ou melhor, de um projeto divino. Podemos datar exatamente a descoberta deste princípio. A descoberta, não. Porque ele vai dizer que é um princípio sem fundamento. Ouçam bem. A formulação por Galileu e Descartes do princípio da inércia não fundava somente a mecânica, mas a epistemologia da ciência moderna, abolindo a física e a cosmologia de Aristóteles. Então, tudo começa com Galileu e Descartes e o princípio da inércia. Certamente nem a razão, nem a lógica, nem a experiência, nem mesmo a ideia de sua confrontação sistemática haviam faltado aos predecessores de Descartes. Mas a ciência, ouçam bem, tal como a entendemos hoje, não se podia constituir apenas sobre as bases sobre as quais estava. Era necessária a austera censura, proibição, colocada pelo postulado da objetividade. Quem colocou? Proibindo qualquer cientista de fazer qualquer pesquisa com a intenção de procurar um criador, um ser inteligente que fosse autor, causa e tivesse projetado aquilo que era objeto da pesquisa dele. Postulado puro quer dizer poeira, pó, nada.
Um postulado é uma afirmação gratuita que tem de ser provado a posteriori. Deus existe, eu falo. Isso é um postulado puro, mas não é indemonstrável. Eu posso argumentar com várias hipóteses, silogismos, lógica, coerência, né, com toda a epistemologia, a existência de Deus. E o maior de todos os argumentos está no que Jacques Monod alicerça aqui, neste pequenino discurso, que será chamado postulado, que será chamado projeto inteligente, ou em inglês, intelligent design. Então veja só, alguém colocou, depois de Galileu e Descartes, fundamentado no princípio de inércia, a epistemologia da ciência moderna, abolindo todo o conhecimento jogado por Aristóteles, de tal maneira que todo cientista hoje é obrigado pela academia, senão ele se desqualifica, ele vai servir de ridículo para os seus colegas. Alguém, resta saber quem, colocou como sendo necessário, indispensável e condição sine qua non que a ciência, tal como nós a entendemos hoje, interessante isso, tá? Não se podia constituir sobre bases teológicas. Era necessário ainda a austera censura que era colocada pelo postulado da objetividade. Postulado puro, para sempre indemonstrável. Isto quer dizer um absurdo, porque um postulado é uma afirmação que eu faço, geralmente metafísica, teórica ou hipotética, que eu terei de provar a posteriori. Então, eu não tenho conhecimento a priori. Eu tenho uma intuição. Essa intuição eu formulo, e a formulação é uma hipótese ou um postulado. Mas é um puro postulado, é uma pura hipótese que eu tenho de provar a posteriori, como foi o caso do darwinismo, que não conseguiram provar ser verdadeiro. Então, uma ideia que Jacques Monod diz, postulado puro. Vejam vocês, eu como cientista, me considero um cientista, porque eu sou aristotélico tomista, posso ter uma intuição, posso construir uma hipótese, e eu posso formular essa hipótese na base daquilo que se chama em ciência postulado. Mas o postulado é apenas uma afirmação gratuita, como o fato de que a evolução aconteceu, e a descrição nesse livro da Unesco e em quaisquer outros livros, de que é verdadeira. Tudo falso, tudo mentira, uma crença, uma fé fundamentada em algo que foi fácil de provar. Vamos terminar. Então, censura, postulado puro, porque é evidentemente impossível imaginar uma experiência qualquer que possa provar a não existência de um projeto. Sim, mas há experiências que podem provar a existência de um projeto. Então, eu não vou provar o postulado da objetividade, ele não é comprovável, porque ele não existe, é uma mentira, é um falso axioma, é, como dizia Sócrates, um sofisma. Mas eu posso provar a existência de um projeto. É o que faremos agora. Teremos que fazer para compreender a profundeza metafísica em que está entranhada a fase 3 da alquimia, chamada Rubedo. Nigredo, fase 1, Albedo, fase 2, Rubedo, fase 3. E agora estamos nela. Ou seja, não se pode provar que haja uma finalidade perseguida em qualquer campo da natureza. Isto, palavras dele. Mas, tem sempre o mas,
Depois que ele citou aquilo que os cientistas queriam ouvir, ele diz: mas, embora o postulado da objetividade seja consubstancial à ciência, pois há 3 séculos guia todo o seu prodigioso desenvolvimento, é impossível, pois, nos desfazermos dele, ainda que provisoriamente. A verdade, porém, me obriga a reconhecer o caráter teleonômico, ou seja, projetado dos seres vivos, a admitir que as suas estruturas e performance, as quais realizam e perseguem, é um projeto. Portanto, existiria aí, pelo menos aparentemente, uma profunda contradição epistemológica. Não há nenhuma contradição epistemológica. Uma farsa de um lado, a verdade de outro. A farsa que diz, que supõe que que o mundo veio de uma estrela, de um anã, do tamanho da cabeça de um alfinete, e eu perguntei a 2 rapazes que eu eduquei, meu filho e um sobrinho, né? Meu filho é técnico em ciência de informática, tem muita competência, portanto, matemática e raciocínio, né, de computadores é com ele mesmo. Meu sobrinho é apaixonado pela física e principalmente pela física quântica. Discutindo com eles, eu propus a seguinte ideia: espera aí, se tudo veio dessa minúscula anã que estava ali, ali onde? Meu sobrinho disse: não se pode dizer, não se pode fazer essa pergunta, tio, porque não havia espaço nem tempo. Tudo estava contido nessa cabeça do alfinete. Então, o tempo de Deus, o espaço de Deus, o Evo, como São Tomás de Aquino quis chamar, isso na ciência não pode considerar Deus. Espera aí, então, vamos ver se eu entendi bem. Essa anã branca, preta, vermelha, marrom, amarela, ou seja o que for, estava ali sempre ou foi colocada ali nesse momento e explodiu por quê? Não, tio, não se pode fazer essas perguntas. A ciência não vai se incomodar com esses dados. Mas como não vai se incomodar com esses dados? Pombas! Existe uma coisa chamada lei da inércia que diz que tudo que está em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que uma força se oponha. E o mesmo postulado da inércia diz que tudo que está parado tende a permanecer parado, a não ser que uma força o movimente. Isto é a lei da inércia. Então, meleca, como é que aquela anã branca, preta ou marrom estava ali? Quem colocou? Onde não se pode perguntar, quando ninguém se pode perguntar, porque não existia ainda onde nem quando, porque não havia espaço. Então eu tenho apenas que conceber isto como postulado, que agora a ciência vai demonstrar, com toda a teoria do Big Bang, que já é muito conhecida e não vamos aqui entrar nela. E vai chegar, finalmente, às origens das espécies e ao homem, mas Jacques Monod diz que ele, nos 25 anos de pesquisa, seguindo esse postulado da objetividade, que é postulado puro, para sempre indemonstrável. Isso é um absurdo, é um paradoxo. Um postulado é, por definição, uma hipótese, uma afirmação que tem que ser demonstrada a posteriori. Estou repetindo porque isso é fundamental e talvez alguns de vocês não saibam. Tem de ser demonstrado. E o que é que se demonstrou aqui, a respeito disso aqui? O que se demonstrou na Universidade Mackenzie, o bioquímico Michael Berry, foi que Jacques Monod tinha acabado de criar, de lançar os fundamentos do Intelligent Design, de que tudo na natureza é projetado, tudo. Ele aqui diz os seres vivos, tá? Ele diz os seres vivos. A objetividade e a verdade, porém, nos obrigam a reconhecer o caráter
projetado dos seres vivos e admitir que, em suas estruturas de performance, realizam e perseguem o projeto. Não são só os seres vivos. Ouçam mais um pouquinho. Desde 1920, Claude e Eudes Shannon afirmaram que existe matéria escura e John Akbart William proclamou que tudo é informação, são cientistas. Cada partícula do universo emana da informação de dentro dele, do universo. Vobson pegou esta afirmação e deu um passo adiante. Ele uniu a teoria da relatividade com o princípio de Landauer. Em 1961, Rolf Landauer disse que é a informação do universo que o torna quantificável. Se informação é massa, Vobson descobriu a quinta forma da matéria do universo. Este artigo foi publicado sobre o assunto na revista científica Advancer. Ciência. Agora, não é somente Jacques Monod que diz que os seres vivos perseguem um projeto. Agora é um conjunto de cientistas que vem daqui de cima, e eu só li a parte de baixo, eu só li esse parágrafo que diz que tudo no universo é informação. Por quê? Porque em 1933 o suíço Fritz Zwick afirmou que tem que haver mais massa no universo para equilibrar a gravidade das galáxias. Propôs então o conceito de matéria escura como material que fornece coesão ao universo. Em 1968, a americana Vera Rubin concluiu que as estrelas das bordas da galáxia Andrômeda se moviam na mesma velocidade daquelas do interior, violando as leis do movimento de Newton. Portanto, havia mais matéria na galáxia do que era detectável. Hoje, essa descoberta deu origem esta descoberta deu à astronomia americana. Hoje essa descoberta da astrônoma americana é considerada a primeira evidência da matéria escura. Existe, portanto, mais massa no universo do que é quantificável, porque existe mais matéria e mais energia. E é isso que equilibra o universo. Portanto, a informação final complementa a de Jacques Monod, que os seres vivos perseguem um projeto, mas vai além, porque aqui foi publicado um artigo sobre isto na revista científica Advancer, que diz que tudo no universo é informação. É o que nós podemos observar facilmente deixa eu ver agora se eu me perdi. Esse livro será explorado, mas não é ainda a vez dele. Aqui já é o organismo humano. Então, o livro que nós queremos mostrar para vocês agora é este. Da biblioteca científica Life, a célula. Comprovando, portanto, a teoria de Vobson, comprovando, portanto, a afirmação de Monod, estudando em laboratório. Estão cientistas nos seus
afazeres, estudando. Aqui estão os cientistas nos seus afazeres, estudando. E comprovaram que o interior de uma célula é uma informação. A isto eles chamaram de DNA. Está aqui a cadeia de DNA. A informação que faz com que uma célula produza outra célula igual a si. Uma célula epidérmica produz uma célula epidérmica porque no núcleo celular ela leva uma informação. E essa informação é que faz com que a célula produzida seja igual à célula produtora. Informação. Gente, quando eu li isso, eu fiquei extasiado. Achei que maravilha. Então, realmente, há uma mão que criou o universo. Há uma mão que, como hábil arquiteto, planejou tudo e criou tudo. Mas eu não imaginava que Robson, Adenauer e outros viriam trazer mais informação ainda, e essa informação iria provar que tudo no universo é informação. Então, os cientistas, no seu laboratório de trabalho, os maravilhosos fenômenos ocorridos na atmosfera celeste, o Sol, o sistema solar, tudo depende de informação. Assim como aqui esses bagulhinhos são, na verdade, o desmonte da cadeia do DNA, que é assim também no universo inteiro, tudo é constituído de informação. Então, vamos explorar só uma coisinha. A teoria de Darwin diz que, aliás, já não estou criticando aqui o Big Bang, estou apenas dizendo que a ciência tem a obrigação de dizer o que havia antes dessa anã branca. Meu sobrinho disse que essa pergunta não podia ser feita. Meu filho disse que não podia ser feita. Pois bem, recentemente é a busca dos cientistas. Eu me adiantei a eles dois. Então, desculpa meu filho, desculpe meu sobrinho, mas hoje o que a ciência procura é aquela anã branca, supostamente por Stephen Hawking, a origem do Big Bang, que na verdade é um chiado, estava ali sempre. O que havia antes, o que havia depois é toda a teoria do Big Bang. Se ela estava ali sempre, por que explodiu? Pela lei da inércia, só há um movimento se houver força que produza esse movimento. Se ela estava ali, estaria inerte, portanto não explodiria. E se ela não estava ali, então foi colocada ali, porque nada surge do nada. O nada não existe e nada surge do nada. Então, primeira observação, é chamada a singularidade. Legal, inventar uma palavra esdrúxula, a singularidade. Quer dizer o quê? Professor Marlanf, o senhor tem que usar uma palavra metafísica, científica, epistemológica que a ciência criou, singularidade, para travar o seu cérebro e não querer saber, como o senhor não pode
quando Deus foi criado, porque ele é incriado, pois do mesmo modo o Senhor não pode saber quando essa pequena célula foi criada. Igual a Deus, então o postulado, a singularidade, então, é uma imitação que exige um postulado igual ao de Deus na religião. Ninguém pode imaginar antes de Deus o que havia, porque ele não tem princípio, ele não é criado, ele é incriado. Podemos imaginar depois, ele fez a criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, quando eu falei para os meus dois pequenos gênios, vai aqui o meu respeito por eles, disseram: o senhor está querendo fugir da ciência e entrar na teologia. Não! Eu estou fazendo uma exigência científica. Nada pode ser afirmado que não seja considerado um postulado puro, ou seja, uma mera hipótese. E para poder considerar esse postulado, eu tenho que explicá-lo, demonstrá-lo. E aí a demonstração que vem a posteriori, o que aconteceu depois, nesse caso vai supor também, porque existe uma lei universal chamada inércia, o que havia antes. Não, mas professor, mas é como Deus. Não se pode pensar o que havia antes de Deus. Tudo bem, mas a ciência hoje procura, indaga, o que é que no final das contas fez aquela singularidade estar ali. Senão ela vai ter a mesma definição de Deus. Não se pode pensar em nada antes dela. Isso é um absurdo. Isso não é científico nem um pouco. Isso é a metafísica de Hegel, né? Tese, antítese, síntese, e por aí eu vou indo embora, e nada existe, e nada é real, mas vamos dar um salto. Hoje, os cientistas já procuram saber por que essa singularidade aconteceu. O que havia antes, se alguma força, ela já estando ali atuou e ela explodiu numa nuvem, né, que está aqui muito bem demonstrada nesse desenho. Então aqui seria a singularidade acontecendo, formando uma nuvem e depois nebulosas e outras coisas semelhantes. Vamos dar um salto para a origem da vida. Vai chegar um momento em que da singularidade o universo vai se formar, escuro no início, porque a gravidade era excessiva e não permitia a passagem da luz. Luz de onde? Por que tinha luz? De onde veio essa luz? A Bíblia diz que no primeiro dia Deus disse: Fiat lux, e fez a luz. Eu volto à Bíblia, portanto, para poder admitir que havia luz? Não. Eu assisti e tenho dado por esse meu sobrinho muito inteligente uma reconstrução da teoria do Big Bang, cientificamente feita pelo Discovery Channel, mostrando lindamente como é que foi a teoria. Então chegamos a um momento em que na superfície do planeta Terra existe uma situação incomum, chamada Pantálassa. O planeta inteiro é coberto por águas. O oceano primordial cobria tudo, mas tudo era inerte, tudo era matéria. Não havia célula, havia moléculas nadando nesse caldo quente, que quando esfriou suficientemente, essas moléculas disto, daquilo e daquilo outro, de proteína, de seja lá o que for, foram se juntando e passavam por uma muito depressa, não dava para serem captadas, a gravidade de uma era insuficiente para captar a outra, mas depois de bilhões de tentativas, que o matemático provou que
seria necessário 3 vezes mais tempo do que os cientistas da evolução dizem que aconteceu para que da matéria inerte surgisse a ameba. Esse ser que vocês estão vendo aqui, luminescente, porque foi submetido a um processo especial para sair na fotografia, ou um paramécio, ou uma outra qualquer, ou um ser monocelular qualquer. Mas um monocelular surgiu dali. Daquela situação surgiu então um ser monocelular, uma célula única. Bom, para confrontar este livro, baseado em Monod, ainda não tinha havido as contradições que foram publicadas na revista Ab Advancer. Surgiram livros dizendo a criação não é um mito, a criação, Jean Danielou, no princípio, tentando argumentar sobre a teoria da criação, que argumentos sérios, não é o criacionismo, aquela coisa inocente de que na Arca de Noé tinha todos os animais do mundo. Não é isso. É um assunto sério, discutido pelo professor Michael Berry, que retoma a afirmação de Jacques Monod e diz aos papas da evolução: vocês enganaram todo mundo. Na época em que vocês se reuniram em 1950, não havia ainda bioquímica, mas Jacques Monod já era bioquímico, viu? Não havia a ciência da bioquímica, mas havia um excelente bioquímico que nós acabamos de ler o que ele escreveu depois de 25 anos de pesquisa e que deu a ele o prêmio Nobel, mas ele não teve coragem de afirmar categoricamente que tudo isto era uma imensa farsa. Mas ele disse, 1965, no parlatório da Academia Real de Ciências da Suécia, recebendo o prêmio Nobel de Medicina. E Michael Berry estende as pesquisas dele, a Universidade Mackenzie estende as pesquisas dele, e aí, em 1961, Rolf Landauer diz que a informação é quantificável. A informação do universo é quantificável. Por isso, ela equilibra a coesão das galáxias. Ela existe. Ela tem, sei lá, massa. Não posso ir muito longe porque eu não sou. E Vobson reafirma: se informação é massa, Vobson descobriu a quinta forma da matéria do universo. Além de energia escura, de matéria escura, além dos 5% ou 4% de matéria comum, nós temos aqui uma quinta forma de matéria, informação. Então o universo seria puramente informação. É baseado nesses dados. Não dá para ir adiante, já estamos no nosso limite, então não vamos adiante, apenas vamos dizer a vocês que nós teremos de trabalhar com essa teoria. Então, desculpem, mas quem for evolucionista vai ter séria dificuldade de fazer o rubedo. Quem for criacionista, simplesmente, talvez não, nem tenha. Mas nós não ficaremos nem no criacionismo, nem no evolucionismo. Nós vamos procurar mostrar que, como Domenico Revalico, a criação não é um mito. Por debaixo, subjacente àquelas camadas mitológicas e lendárias, pode-se descobrir que, como Jean Danielou fez aqui, é um filósofo, teólogo francês, a criação não é um mito. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e criou o homem. E criou o homem como ele é hoje. E criou vários tipos de homens, segundo o geógrafo
esqueci o nome lá, dos mapas que mostra que surgiram populações em vários lugares do planeta Terra e que a Bíblia não relata, portanto, a criação do homem na Terra, mas a criação de uma determinada linhagem que se ligaria aos judeus atuais. Então, sinto muito, Hesíodo, com toda a tua fama, com toda a beleza e a grandeza que pode representar um raio no céu para provar, segundo ele, que Júpiter existe, com toda a beleza que está na representação pictórica da singularidade, a anã explodindo para criar as galáxias, nós vamos perfilar a teoria de Jacques Monod, que já se provou consistente, que já derrubou a evolução, a teoria da evolução neodarwinismo. O Dr. Michael Behe disse: não dou 50 anos para essa teoria ser considerada mera hipótese. Ela tem mais fé, ela exige mais fé do que a própria Bíblia. Já não é mais ciência. Já se discute a teoria da evolução, considerando que os testemunhas de Darwin são análogos às testemunhas de Jeová. Eles são testemunhas de algo que eles não viram, que não podem provar, porque Leakey Jr. disse, repito, onde meu pai, B.S. Leakey, encontrava um Zinjanthropus, um Pithecanthropus, um Neanderthalensis ou outro semelhante, ele encontrava ossadas do Homo sapiens. E ele separava as ossadas dos sapiens, fotografava apenas os outros e fez uma montagem. E nessa montagem ele fazia parecer que esta sequência era a verdade, mas é mentira, é montagem. E vamos voltar à ameba? Vamos. Um determinado cientista recentemente, por volta de 1800, derrubou esse absurdo de que a ameba surgiu do caos aquoso do oceano primitivo. Seja ameba, seja euglena, seja qualquer monocelular, não importa qual. Pegou 250 gramas de carne e colocou numa campânula com... tirando dali todo o ar, deixando uma campânula de vácuo, e pegou 250 gramas de carne e colocou do lado, exposto à temperatura. E 3 dias depois a carne fora da campânula tinha apodrecido, e a carne de dentro da campânula não tinha apodrecido. Acho que foi Pasteur, mas se não foi, me perdoe. Não é difícil encontrar na web quem foi. E ele disse... os vermes que deram na carne que está fora do vácuo não surgiram da carne como a ciência da época supunha, a geração espontânea. Porque omne vivo ex vivo. Todo ser vivo só provém de outro ser vivo. É exatamente isto que esta maravilhosa construção, a ameba, uma célula viva, o ovo, diz. A cadeia de DNA, a informação, nos dá o segredo da vida. Aquela cadeia tem informações que serão responsáveis pela formação de uma célula. Uma célula epitelial dará outra epitelial por causa da informação. Uma célula hepática dará outra célula hepática pela informação. Uma célula gástrica dará outra célula gástrica pela informação. Mas o que me parece mais extraordinário é que Hobson, Hanauer e a americana Vera Rubin concluiu que as estrelas das bordas da galáxia de Andrômeda se moviam na mesma velocidade das do interior, violando as leis do movimento de Newton. Portanto,
Devia haver mais matéria na galáxia. Desculpa, aqui não está devia haver. Havia mais matéria na galáxia do que era detectável. Essa energia é informação. Então, chega-se à afirmação de Claude Yud Shannon, que, juntamente com John Akbar William, proclamaram que tudo no universo é informação. E Deus disse, Fiat Lux, et lux facta est. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por ela, pela palavra, o verbo, e sem ela nada do que existe teria vindo à existência. Verdade científica. Simples, né? Assim. Pura verdade científica. Vamos ter que trabalhar com ela, tá? Nós somos co-criadores, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e preparem-se para seguir Alquimia Rubedo, esse será 2. Alquimia Rubedo 2, 1. Até a próxima. Não se esqueçam de dar seu like, façam comentários se quiserem. Alquimia Rubedo 2, vídeo 1.